que aconteceria se eu deixasse a minha sim escolher como ela queria que a casa dela ficasse? Hoje nós vamos descobrir. Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje a minha sim vai escolher como é que ela quer que fique a casa onde ela vai morar. Esse vídeo, ele é uma inspiração do canal da CS Sims. Ela já fez lá, mas faz tanto tempo que eu não lembro como é que é. Mas eu lembro que eu achei um tema tão interessante que eu resolvi trazer aqui pra vocês. Eu fiz um esquema de alguns cômodos, então eu pensei em alguns cômodos que eu queria que tivesse na casa. E eu pensei no mundo que eu ia fazer também, que era o mundo de Averlândia do Norte, que é o que veio com Vida Campestre. E aí, a partir disso, eu vou fazer a casa pra mim assim morar. Já adianto que a sala de jantar ficou tenebrosa por conta do item que ela escolheu pra sala de jantar. Talvez a culpa tenha sido 100% minha. Enfim, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você receba os próximos conteúdos que eu trouxer por aqui. E não esquece de comentar aqui sugestões de conteúdo, seja desafio, construção, reforma, ideias que você tenha, porque eu posso trazer aqui pra você. E não esquece que se você quiser essa e outras construções que eu trago, é só me procurar lá na galeria Liz Sims com 2 S no final. Agora, sem mais enrolação, vamos lá conferir como é que ficou essa casa que a minha sim escolheu. Para fazer essa casa, eu separei alguns cômodos que eu queria que tivesse dentro dela. E eu separei esses cômodos, de fato, em cômodos. Então, eu separei 8 cômodos e aí eu fui colocando dentro deles as coisas que representavam os cômodos que eu queria na casa dela. O primeiro cômodo que eu coloquei móveis foi a sala de estar. E para a sala de estar, eu escolhi colocar sofás. Então eu coloquei alguns sofás. Eu tentei pegar sofás com vibes diferentes. Eu não sei se eu consegui atingir esse objetivo. Eu tentei fazer isso, na verdade, em todos os cômodos. Eu peguei móveis com vibes diferentes para que ficasse realmente um desafio desafiante. Mas, além disso, outro desafio que eu tinha também... eu mudei, são 7. O outro desafio que eu tinha também era de fazer a casa combinar entre si. Então, vamos ver. Vocês me contem aqui se vocês acham que eu consegui fazer isso. Depois, eu fui colocando camas para representar o quarto. Nós teremos um quarto só. E eu também tentei pegar camas com vibes diferentes. Camas mais simples, camas mais fofinhas, camas mais chiques, camas mais bregas. Tentei pegar coisas variadas. Para o banheiro eu coloquei chuveiros, e aí eu coloquei tanto banheira, quanto chuveiro com banheiro, quanto só chuveiro, para ficar bem variado. E eu peguei uns chuveirinhos pebinhas, umas coisinhas pebinhas, para realmente ficar bem desafiador. Na sala, para a cozinha, eu escolhi várias bancadas com vibes diferentes. E eu coloquei uma geladeira no meio só para usar ela, para o sim ele poder cozinhar. Então ele ia fazer uma salada verde, pegou a salada, os ingredientes na geladeira e ia cozinhar. Na bancada que ele fosse cozinhar, que ele fosse preparar, era a bancada que eu ia usar. Depois eu coloquei... Gente, eu acho que esse foi o meu erro. Eu deveria ter colocado mesas de jantar e não esses negocinhos de bebida. Foi um erro, né? Essa bancadinha aí de mixologia. E aí ele escolheu um negócio de mixologia que não combinou com a casa. Depois, para a questão de diversão, para uma área, um cômodo ali de escritório, eu usei as estantes de livro para fazer um escritório, e depois eu coloquei itens de área externa para fazer uma área externa. E aí eu fui selecionando cada cômodo e aí eu ia colocando ela para fazer uma ação. Então, o primeiro eu coloquei ela dentro do cômodo de camas e cliquei para ela dormir. Aí ela escolheu uma cama para dormir, que foi essa daí que veio no pé na cova. Depois eu fui para a área de cozinha e aí eu coloquei ela para cozinhar uma salada verde e ela escolheu essa bancada do jogo base. Depois, para a estante de livros, ela escolheu essa que veio no negócio no kit ou no pacote Criações Cristalinas. Depois ela foi pro banheiro, eu esperei ela ver se tomava banho, mas como ela não ia, eu cliquei para ela ir tomar banho e aí ela escolheu esta banheira / chuveiro. Para a área externa eu cliquei em diversão, eu acho. E aí ela foi nesta jacuzzi. E para a parte de... Gente, já era um sinal de que ia dar errado, porque ela não tinha como eu fazer uma ação para ela ir pegar uma bebida. Então eu peguei várias estantes de livro e coloquei em cima desses negocinhos de bebida, de mixologia. E aí sim, eu coloquei ela para diversão, cliquei na área de diversão e aí ela escolheu uma bancada baseado no negocinho de leitura. Eu fiz isso 3 vezes nessa área de bebidas. Por quê? Porque eu sentia que se ela estava perto de um lugar, ela escolhia ele. Então, eu coloquei ela no centro do cômodo e aí sim ela escolheu. Por fim, eu coloquei ela
lá na sala de estar, né, nos sofás, e cliquei para dormir, para ela tirar um cochilo, e ela escolheu o sofá do Aventuras de Crescer. Então esses são os móveis que eu vou usar como base para fazer a casa dela. Você gostou? Não, eu não gostei. Assim, eu acho que a casa ela ficou muito condizente, ficou muito uniforme. Eu acho até... É porque... Sabe qual é o meu problema com o negócio de bebidas? É que ele ficou muito grande. E aí, como ele ficou muito grande... A casa não era muito grande. A casa era xoxinha, pequenininha. E aí, eu tive que mover o tamanho da sala de jantar muitas vezes. Porque a casa era muito pequenininha. E eu pensei num espaço muito pequenininho. E o negócio de mixologia era enorme. Gente, como eu fiquei estressada. E eu fiquei, meu Deus, pra que eu coloquei isso? Pra quê? Mas era o desafio, gente. A gente tem que respeitar o desafio. Eu gosto muito de respeitar o desafio, tá? Enfim, e aí eu fiz a estrutura da casa. A casa ela vai ter sala de chá, sala de jantar, banheiro, escritório com a estantezinha que eu escolhi, quarto, cozinha e a área externa dentro da cerquinha que eu coloquei. Como eu escolhi o mundo de Avelândia do Norte, então eu fiz mais na vibe de Avelândia do Norte. Porque a gente tem que combinar com o mundo, né? Então, eu usei basicamente papéis de parede, piso do Vida Campestre, que são muito bonitos e, óbvio, combinam com o mundo que eu escolhi. Então, não ficou muito destoante, não. A parte externa, principalmente, eu acho que ficou muito legal. Só que aí, eu vou falar um pouco sobre ela. Mas na parte externa, talvez eu tenha, será que roubado um pouquinho, gente? Eu não sei. Porque na parte externa, eu coloquei a jacuzzi como, né? Era a regra, mas eu coloquei uma pequena área de jardinagem composta por um negocinho que cabe em 4 plantas. Vocês consideram que eu roubei? Não sei. Deixem aqui nos comentários. Mas eu coloquei a jacuzzi, né? Vou tentar me defender aí com o lance que eu coloquei a jacuzzi. Coloquei o negocinho de beber sucos, porque eu acho que super combina com jacuzzi. Você pega um suco, você vai, né, relaxar lá e etc. Então me contei aqui o que é que vocês acharam. Mas primeiro, depois de ter feito a parte externa, eu fui para a parte da sala de estar. Eu amei essa sala de estar. Eu acho que ela ficou muito bonita, muito bonita. Eu não estava usando o BB.Movie Objects ainda, mas, gente, coluna é um negócio que me irrita, porque não faz sentido, eu não consigo colocar a coluna onde eu quero, tá? Eu queria fazer essa denúncia aí, então eu usei para colocar a coluna, talvez eu tenha usado para... Eu gosto sempre de deixar muito claro para que vocês... Porque quando eu vejo as pessoas construindo, às vezes, meu fone tá ruim. Porque quando eu vejo as pessoas construindo, às vezes, eu acho que na verdade é o meu microfone que está ruim. Enfim, vamos orar para que dê tudo certo. Quando eu vejo as pessoas construindo, eu vejo, poxa, isso coube em tal lugar, e ficou desse jeito, a coluna cabe em tal lugar. Quando eu vou jogar, não cabe. Então, algumas coisas eu usei sim, e aí por isso que elas couberam, tá? Infelizmente, o The Sims, ele não ajuda nas construções, não ajuda os construtores, tá? Na sala de estar, eu coloquei sofá com televisão, uma mesinha de centro, uma estantezinha de livros, uma poltroninha e umas decorações. Foi basicamente isso. Eu gostei muito dos papéis de parede, gostei muito da escolha de pisos que eu fiz, eu acho que combinou, sabe? Eu não esperava, mas eu acho que combinou. Então, estou muito orgulhosa de mim própria. É importante, como eu falei pra vocês, a gente reconhecer quando a gente faz alguma coisa boa. Daí, agora vamos para a sala de jantar, gente. Esse foi o móvel que eu escolhi, né? Que a minha, assim, escolheu. Que foi esse negócio, esse bar de bebida. Gente, ele é um bar de bar, né? Ele é um lance de mixologia de bar mesmo, não é de casa. E aí ele ficou desproporcional com a casa pequenininha. Mas eu mudei a cor dele, eu acho que ele se infiltrou. Não vou dizer que ficou perfeito, mas eu acho que ele se encaixou ali, ele se infiltrou, ele passa despercebidozinho, né? Coloquei uma mesa de jantar com muitas cadeiras, porque se tem um bar grande, então é porque tem muitos amigos, né? Pelo menos eu deduzo isso. A pessoa pode morar sozinha ou só 2 sims na casa, mas tem muitos amigos, chama os amigos para beber, etc. Então, por isso que é bastante mesa para jantar. Não, bastante cadeira para mesa de jantar. Daí eu fiz também um joguinho ali de papéis de parede para combinar, né? A casa toda ficar mais combinandinho, mas ela ficou... Porque ela tem muitos tons de marrom, então acho que ficou combinando por isso, sabe? Ela ficou ornando entre si por isso, porque teve muitos tons de marrom, apesar de papéis de parede diferentes, apesar de móveis diferentes, eu acho que deu para combinar. Daí eu fui pra cozinha, na cozinha eu usei a bancada aqui, o sim, que é assim, a minha sim tinha escolhido, mas eu mudei a cor também. Tá? Eu não pus pra ela escolher cor, eu pus pra ela escolher o móvel que ia me guiar na construção.
E aí este eu escolhi nessa cor também de marrom pra fazer uma combinação ali com toda a casa. E tem tudo que precisa. Eu também coloquei os armários que são os mesmos das bancadas, então ficou combinando tudo entre si. Terminei ali a decoração da cozinha e vim pro quarto. No quarto ele escolheu esta cama do Pé na Cova, que se eu não me engano é uma cama de qualidade boa. Não tenho certeza, eu não me lembro, porque eu confesso que eu não jogo muito com o Pé na Cova. Eu uso alguns itens que eu acho muito bonitos, modernos, mas eu não jogo muito com o Pé na Cova. Mas eu escolhi nesse tom de azul porque a sala, ela tem muitos tons de azul. E aí, pra ela combinar, né, para as coisas combinarem entre si, eu usei a cama azul, e aí eu fiz o papel de parede azul, fiz o quarto todo nessa decoração de azul com muitos tons de marrom, o que faz com que a casa toda ela fique muito linkada, que era o meu objetivo, que apesar de móveis com vibes diferentes, como eu falei, principalmente o da sala de jantar, mas fazer com que tudo ficasse mais ornado possível. Me contem se vocês acharam que ficou. E aí eu finalizei ali o quarto com algumas mais decorações e fui para o escritório. No escritório eu usei essas duas estantes. Eu usei a estante que ela escolheu e a estante do mesmo kit, do mesmo pacote, só que sem a escada. Então elas estão combinando. E aí eu coloquei uma mesinha com o computador, eu resolvi fazer o escritório aberto, porém com esse arcozinho, porque aí eu acho que fica uma casa com uma visualmente menor, mas mesmo assim ela fica um pouco mais aberta, porque, né, tem o arcozinho ali. E aí o escritório ele ficou bem simples, gente, só tem as estantes, a mesa com o computador, uma plantinha ali, um negócio bem tranquilo, digamos que discreto. E aí nós vamos para o banheiro. No banheiro eu coloquei como ponto de partida o chuveiro / banheira, só que eu também usei elementos azuis, já que a casa está com alguns tons de azul. Então eu usei no próprio chuveiro, no piso, na bancada, usei a mesma bancada da cozinha, só que no tom de azul. Acho até que foi esse o tom de azul que tava para ela escolher na cozinha. Coloquei ali pia, o vaso, e coloquei algumas decoraçõezinhas, tapetes, itenzinhos de bancada, só para complementar. E aí depois eu fui para a parte externa. E aí na parte externa, por que eu coloquei esse negocinho de plantas? Porque estamos em Avelange do Norte, estamos numa área de interior, então eu acho que casa, sabe, com o espaço. Então, sabe, eu acho que talvez o único lugar que eu não consegui ornar tudo muito bem, talvez tenha sido no quintal, porque eu não consegui fazer a jacuzzi ficar ornando com um mundo tão interior assim. Enfim, não sei se faz sentido o que eu falei pra vocês. Depois de ter colocado as coisas do quintal, eu fui fazendo as plantinhas, né? Fui colocando as plantinhas, usei o BB.Move Objects, porque elas não conseguem ficar juntas, elas não são juntas venceremos, elas são cada um por si. Eu acho que eu usei, não me recordo. E depois eu fiz a tintura de terreno. Fiz a tintura de terreno e agora vamos para o tour. Gente, comenta aqui o que é que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei da casa, eu acho que ela, por mais que tenham itens que destoam um pouco, mas eu confesso que eu achei que ela, no geral, ficou muito uniforme. Acho que por conta das cores, quando você junta cores parecidas, quando você linka cômodos com cores em outros, eu acho que fica muito mais fácil de elas ficarem mais semelhantes. Me contem o que é que vocês acharam. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos conteúdos que eu trouxer por aqui. E não esquece realmente de se inscrever, porque vem muitas coisas super legais aí para vocês. Nos próximos vídeos eu acho que vão ter alguns spoilers, algumas diquinhas do que tá vindo por aí, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.